Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas no YouTube. Neste programa eu vou te ensinar a fazer vários tipos de biscoitos e também vou te ensinar a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e este é o episódio 14, onde eu vou te ensinar a preparar uma massa base para biscoitos decorados. Quer aprender? Então vem comigo! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa base para biscoitos decorados. Separei aqui os ingredientes. Vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de manteiga, essência de baunilha e um ovo. A essência de baunilha vai 1 colher de chá. E eu já misturei essa colher de chá da essência de baunilha dentro do ovo. Já juntei aqui a essência de baunilha com o ovo, para facilitar na hora de colocar lá. Então, agora eu vou preparar a massa na batedeira. Você pode fazer à mão ou na batedeira. Então, eu uso esse batedor aqui. É o batedor que eu acho que fica legal para bater a massa de biscoito. Evita que fique ar dentro da massa de biscoito, tá? Então, eu gosto desse batedor para fazer essa massa base de biscoito para decorar. Primeiro, eu vou colocar 200 gramas de manteiga. Se for manteiga sem sal, daí você coloca uma pitadinha de sal na receita. Essa é uma manteiga com sal. No supermercado que eu fui comprar só tinha com sal. Acabei trazendo com sal mesmo. Mas daí eu não vou usar a pitada de sal na receita. Mas se você comprar a manteiga sem sal, daí você coloca uma pitadinha de sal. Então eu coloco aqui 200 gramas de manteiga. Eu vou colocando aos poucos assim, ó, cortando com a colher. É manteiga em temperatura ambiente. Em seguida, eu coloco 200 gramas de açúcar. Então, a mesma quantidade que eu uso de manteiga, eu uso de açúcar. 200 gramas de manteiga, 200 gramas de açúcar. E jogo todo aqui. E agora eu vou bater um pouco para misturar esses dois ingredientes. Para um pouquinho e junto o que ficou aqui na beirada, eu vou colocar mais pro meio e bater mais um pouco. Acaba grudando aqui na beirada e não bate essa parte. Então eu vou mexer mais um pouquinho. E bato mais um pouco. Não precisa bater muito, tá? É só para misturar mesmo a manteiga com o açúcar. Então fica assim um creme assim, ó. Agora eu vou adicionar um ovo já com a essência de baunilha aqui junto. Então eu coloquei ali agora um ovo com 1 colher de chá de essência de baunilha. E agora eu vou bater mais um pouquinho.
bati mais um pouquinho e agora eu vou acrescentar toda a farinha. Mas eu vou colocar aqui a princípio na velocidade 3 e depois eu vou aumentar para a velocidade 6 e vou ver se há necessidade de aumentar ainda mais a velocidade, tá? A velocidade máxima da minha batedeira é a 8 e até agora eu usei a velocidade 6. Então, agora eu posso colocar toda a farinha de trigo aqui dentro e deixar bater. Como eu vou acrescentar a farinha de trigo aqui agora, para não voar muita farinha, eu vou colocar na velocidade 2. Eu vou deixar batendo e vou acrescentando o trigo aqui dentro. Agora eu aumento a velocidade. Agora na velocidade 6. Eu desligo um pouco. E olha, aqui o meio ficou um buraco aqui, então eu vou voltar a massa para o meio aqui, ó, que ficou grudada aqui na lateral da tigela. Eu vou colocar para o meio e vou deixar bater até que a batedeira, né, batendo essa massa, ela já vai limpar toda essa lateral aqui da tigela dela. Agora eu vou ligar de novo e deixar bater até dar o ponto correto da massa para poder depois abrir e cortar. Lembrando que você pode fazer à mão também, ok? Então agora eu vou ligar na velocidade máxima. E abaixei de novo para velocidade 6. Pronto, aqui já está a massa pronta. Tá? Aqui, ó, a lateral não tem mais nada e a massa está pronta aqui. Agora eu vou separar a massa para poder levar para a geladeira. Então agora eu vou pegar essa massa que eu acabei de bater na batedeira
E vou, ó, ficou limpo aqui dentro. Eu vou separar em dois aqui, tá? Prefiro trabalhar com ela numa quantidade menor. Então, é só eu pegar essa massa, olha, fica bem fofa, muito boa. Então, eu vou pegar essa massa aqui e eu vou pegar metade dela, tá? Vou pegar metade, colocar dentro de um saquinho. Eu uso desses saquinhos mesmo, de rolinho que a gente compra no supermercado. Então, eu coloco ela aqui dentro e ajeito ela aqui dentro do saco. Eu espalho ela aqui, ajeitando assim, ó. E viro assim. E vou levar para a geladeira durante 30 minutos, no mínimo, tá? Para ela ficar geladinha e endurecer um pouco, para a manteiga ficar mais firme e endurecer. Aqui a manteiga já derreteu, então tá bem mole essa massa. Então eu tenho que levar para a geladeira para a manteiga esfriar e ficar mais durinha, a massa ficar mais firme para poder cortar e o corte do cortador ficar perfeito. Vou fazer a mesma coisa com essa outra metade. Pode usar saquinho assim ou plástico filme. É só você cobrir toda a massa, embalar ela. E guardar, colocar na geladeira. Então, é muito fácil de trabalhar com ela. É uma massa base para fazer biscoitos e a partir dela você pode trabalhar outras maneiras de fazer, acrescentar algum ingrediente aqui. Você pode colocar corante alimentício da cor que quiser para atingir essa massa. Então agora eu vou levar para a geladeira e depois que ela tiver no mínimo 30 minutos lá na geladeira, tiver fria, eu volto para poder trabalhar com ela, abrir a massa e cortar com o cortador. Bom, então agora voltando, eu deixei a massa dos biscoitos na geladeira por mais de 30 minutos. Então agora eu tirei, ela tá bem durinha, bem firme, né? Porque a manteiga ela gelou, então endureceu, ficou uma massa mais firme. E agora eu vou trabalhar com ela, vou abri-la e depois cortar nos formatos que eu quero. Então é só tirar aqui do plástico. Coloco ela aqui. Para quem não tem esse tapete de silicone, coloca o papel manteiga por baixo, desse jeito assim, e a massa em cima, para não grudar, né? E fica mais fácil de tirar. E eu uso o papel manteiga por cima para abrir a massa. Eu coloco o papel manteiga e eu vou abrir essa massa aqui. Daí você abre devagar, vai passando o rolo devagar aqui com calma para ir abrindo. Nesse momento a massa ainda tá bem firme, tá bem dura, mas dá para abrir assim mesmo. É só você ir abrindo com o rolo. Daí você vai erguendo assim o papel manteiga para dar uma olhada, ver como que tá bom?
massa bem lisinha, mas eu tenho que abrir mais. A espessura que eu gosto de usar na massa para fazer o biscoito é de meio centímetro, tá? Meio centímetro ou 6 milímetros. Eu acho que é uma boa espessura para fazer o biscoito. Ó, já abriu bastante. Tem um pedaço, essa parte aqui tá mais alta, né? Tá mais grossa a massa. Então, eu vou igualar aqui. Agora tá ótimo, ó. Uma massa lisinha, tá bem geladinha, firme e tá aberta por igual. Então, agora é só pegar o cortador que você quer e cortar essa massa. Eu vou fazer com o tema de Páscoa, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o cortador. Procuro aproveitar o máximo da massa aberta. Então, eu coloco cortadores perto, bem perto um do outro, para aproveitar o máximo que eu abri de massa, para não desperdiçar a massa aberta. Então, eu corto aqui. Vou cortar um outro formato, agora da pegada do coelho. Aqui a cabeça do coelho. Formato de ovo de Páscoa. Um outro ovinho aqui. Um ovo menor. Vou cortar a cabeça do coelho de um outro formato com a orelha viradinha. Daí eu posso repetir, vou cortar mais ovo desse tamanho. Aproveitar aqui, ó, os pedacinhos que eu tenho aqui ainda de massa sobrando, que dá para aproveitar e cortar. Então, eu peguei mais um ovo. Vou pegar mais um coelho aqui de corpo inteiro. Agora, você pega uma assadeira reta, tá? Se você não tem uma assadeira reta, você pega a sua assadeira normal, sua assadeira comum, e vira ela com o fundo para cima, tá? E coloca o papel manteiga aqui em cima e põe os biscoitos que você cortou aqui em cima do papel manteiga. E agora você vai tirar os biscoitos que você cortou e passar aqui para cima do papel manteiga, tá? Que tá aqui na assadeira. Então, aquela massa que já estava cortada, eu já coloquei os biscoitos cortados aqui na assadeira, virada com o fundo para cima, em cima do papel manteiga. E fui abrindo a massa e cortando. Então, daquele primeiro pacotinho de massa, ainda sobrou essa daqui que eu acabei de abrir. Agora, eu vou cortar e colocar aqui para assar. Então, eu vou cortar aqui uma pata do coelho. E também um ovinho de Páscoa, tá? É só tirar o excesso aqui. Se a massa estiver muito mole, difícil de tirar daqui, na hora de tirar ela desmancha toda. Então eu tenho que voltar ela para a geladeira para deixar ela bem durinha e ficar fácil de tirar, de desenformar o biscoito, tá? Porque a massa fica mole quando ela esquenta, porque a manteiga amolece, né, com a temperatura quente. Então ela fica mole e daí fica difícil de tirar.
quebra tudo, né? Então você precisa voltar para a geladeira. Então você pode pegar assim e voltar para a geladeira, tá? O mais legal é abrir toda a massa e com ela aberta você levar para a geladeira para ficar bem durinha e daí você cortar e já colocar na assadeira para assar. Um outro conselho, né? Tirei aqui. Ajeita um pouquinho, porque às vezes fica alguma rebarbinha que fica rebarba do cortador, tá? Então você tira daqui e coloca na assadeira. Agora é a pata. Olha, eu sinto que ela tá mole, então fica difícil de tirar. Pode ser que na hora de eu tirar esse biscoito daqui, ele quebre todo, porque tá mole. Vou tentar tirar assim, ó. Deu pra tirar. Tá? Porque vai aquecendo a temperatura e ele vai ficando mole, ó. Tá? Então eu coloco, ainda dá pra colocar aqui na assadeira. Então eu cortei os biscoitos e coloquei tudo aqui na assadeira, ó. Coberta com papel manteiga. O que eu vou fazer agora? Não vou colocar no forno agora. Eu vou colocar na geladeira por mais uns 15 minutos. Pra a massa ficar, de novo, bem gelada, endurecer. E quando ela estiver bem gelada, então depois de uns 15 minutos mais ou menos, eu vou colocar no forno a 180 graus. E eu vou deixar assando entre 10 e 15 minutos. Daí você precisa ficar de olho, porque depende do forno, né? Cada forno leva um tempo diferente, cada forno é de um jeito. Então, entre 10 e 15 minutos, é bom você ir dando uma olhadinha e ver como que tá seu biscoito, tá? Ele tem que estar bem levemente dourado, tá? Ele não precisa estar, assim, escurinho, né? Muito assado. Ele tem que estar bem levemente dourado. Então, leva mais ou menos entre 10 e 15 minutos. Você vai dando uma olhadinha lá, tá? Pra ver, porque deve depender do forno. Mas é isso. Agora é colocar na geladeira por mais 15 minutos e depois colocar no forno a 180 graus. Agora eu vou abrir essa massa e vou cortar, né? E colocar na assadeira para assar. Vou juntar um pouco aqui, que ela já amoleceu. Eu tirei e deixei um pouco fora da geladeira, que eu tava fazendo outra coisa, e então ela acabou amolecendo um pouco, mas não tem problema. Eu vou abrir ela aqui agora e depois eu vou levar para a geladeira para poder cortar e colocar na assadeira. Então eu pego o papel manteiga, coloco aqui em cima e abro com o rolo, tá? Sem colocar muita pressão no rolo, sem colocar muita força. Eu vou abrindo devagar, numa espessura de mais ou menos meio centímetro, tá? Meio centímetro, mais ou menos 6 milímetros, são as espessuras ideais para fazer o biscoito. Tirar daqui que tá atrapalhando. Ó, a massa tá bem lisinha, já abri. Vou só abrir mais um pouquinho. Agora eu vou levar desse jeito pra geladeira, tá? Ó, eu posso carregar assim, ó, e levar pra geladeira e deixar gelar por mais ou menos 15, 20 minutos para endurecer de novo essa massa. Porque como ela já estava fora da geladeira, enquanto eu estava trabalhando com a outra, ela acabou amolecendo, né? Com a temperatura ambiente, tá calor aqui, então a manteiga ela derreteu e a massa amoleceu. Então, se eu cortar agora,
vai ficar muito difícil de desenformar, de tirar o biscoito cortado daqui. Vai ficar grudento, vai acabar desmanchando. Então, eu levo agora para a geladeira para endurecer essa massa e eu poder cortar e tirar o biscoito daqui, para poder passar o biscoito daqui para a assadeira. Tá? Então, eu vou levar agora para a geladeira, então, por mais ou menos 15, 20 minutos. Então, eu deixei um pouco na geladeira, deixei mais ou menos uns 15, 20 minutos na geladeira, tá? A massa já aberta. E agora eu vou cortar, tá bem firminho, tá? Bem gelada, bem firme. E agora eu vou cortar e transferir aqui para uma outra assadeira coberta com o papel manteiga. Então, eu vou cortar e vou transferir para cá, para depois levar para a geladeira de novo e colocar no forno. Então, agora eu vou cortar, olha, tá bem durinha. Vou cortar um ovinho, cabeça do coelho, e vou cortando essa massa. E agora eu vou tirar o biscoito daqui e transferir para a assadeira, para levar para o forno. Então, eu tiro o excesso. Ou se quiser, se tiver mole ainda, você leva isso daqui para a geladeira para desenformar. Deixa mais 15 minutos lá para depois desenformar. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou tirando e colocando aqui na assadeira. Só tiro o excesso aqui, ó, porque saiu um pedacinho da massa junto. Ó, ajeito com o dedo as rebarbinhas, que às vezes ficam rebarbinhas do cortador na massa. E daí você vai desenformando e colocando aqui na assadeira com papel manteiga, né? E vai fazendo isso até acabar a massa. Você vai abrindo a massa. Se você perceber que ela tá mole, difícil de manusear, difícil de tirar o biscoito na hora que corta, então daí você volta ela para a geladeira, para deixar ela bem durinha, bem firme, para poder ficar mais fácil de trabalhar com ela, tá? Então, é só fazer isso até acabar a massa. Quando você colocar na assadeira para assar, antes de levar para assar, leva para a geladeira mais uns 15 minutinhos, depois tira da geladeira e leva para o forno, tá? Então, o forno é pré-aquecido a 180 graus e fica entre 10 e 15 minutos, você vai verificando de acordo com o seu forno, né? Então, cada forno leva um tempo, mas é aproximadamente entre 10 e 15 minutos. Então, você vai vendo lá se o seu biscoito tá um pouco dourado, tá? A bordinha um pouco dourada, levemente dourada, e é porque tá pronto. Voltando aqui com os biscoitos já assados, tá? Esses biscoitos foram a primeira leva e antes de levar pro forno, então, eu deixei 15 minutos na geladeira primeiro, daí eu tirei da geladeira e levei pro forno pré-aquecido a 180 graus e os meus ficaram 10 minutos no forno. Agora esperei esfriar, já estão frios e eu vou desenformar. É só puxar aqui do papel manteiga que ele solta facinho. Tá? Então, já estão prontos, estão totalmente frios, então eu posso colocá-los dentro de um pote com tampa, tá? Para conservar os biscoitos, é só guardar dentro de pote com tampa bem fechado,
deixar longe de umidade, tá? Deixar em lugar seco e bem fechado. Esses biscoitos, eles têm uma validade de 30 dias, tá? Após 30 dias, ele continua com a mesma qualidade e com o mesmo sabor. Espero que você tenha gostado e até a próxima!